Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Good evening, né? Se vocês forem assistir à noite essa aula de inglês. Meu nome é Carla, sou professora de inglês, tá? Para quem ainda não me conhece. Nós vamos ver hoje uma aula, eu vou usar o livro, tá bom, pessoal? Um livro que vai ter na escola depois para a gente usar. Então, se vocês virem várias páginas aí na atividade, não se assustem, tá? É o livro e aí vocês só vão responder, tá, as questões no caderno, não precisam copiar nada, só as respostas no caderno para me enviar, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da origem da língua inglesa. Por que eu estudo inglês, tá? Às vezes vocês podem pensar, mas eu não vou viajar, eu não vou para outro país, por que eu vou estudar inglês? Primeiro, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, se você vai, se você não vai. Talvez você tenha uma oportunidade mais para frente aí, né, no futuro, mesmo quando tiver mais idade, não tem problema. Eu tenho uma tia que o filho dela foi morar agora, lá deixa eu me lembrar, na Inglaterra, em Londres, e ele levou ela agora, e ela tem 60 e pouco, 70. Então, a gente não sabe o futuro, primeiro. Segundo, no nosso dia a dia, o inglês está presente em tudo, tá? Tá presente aí no nosso celular, nas teclas que nós usamos, no computador, nos jogos, nas músicas, nos instrumentos de trabalho, nas máquinas de trabalho, tá? Off, on. Então, ele está presente em tudo, no nosso dia a dia, na tecnologia. Então, é importante saber um pouco, pelo menos para a gente se localizar, né? Para a gente não pagar mico. Então, é importantíssimo saber um pouco de inglês. Então, nós vamos falar um pouquinho da origem, por que nós estudamos inglês e não estudamos espanhol ou não estudamos outra língua? Primeiro que o inglês é a língua franca, né? Então, é a língua dos negócios, é a língua dos passeios, das oportunidades. Os Estados Unidos é um dos países que mais produzem, né, coisas para exportação. Então, tecnologia, agora o Japão está bem ali, né? Mas antes era os Estados Unidos. Então, para que cada um não falasse uma língua diferente, por exemplo, eu aqui aprendo inglês, lá na Itália aprendem espanhol. Se eu chegar lá, a gente não vai conseguir se comunicar. Então, se eu aprender inglês aqui, lá na Itália aprender inglês, nos Estados Unidos já é inglês, na França aprender inglês, no Japão aprender inglês, todos vão conseguir se comunicar quando se encontrarem, para tratar de negócios, né, e outras coisas. A segunda língua é o espanhol. Então, lá nos Estados Unidos, eles aprendem espanhol, porque eles já falam inglês, tá? Então, são duas línguas aí para garantir a comunicação. Então, vamos ver lá a origem. Então, tem o livro, tá, pessoal? Como eu disse, não assustem com o tamanho aí, mas é o livro, são as páginas do livro mesmo, ó. Então, nós vamos estudar a origem da língua inglesa, tá? Por que que ela virou um dos idiomas mais falados no mundo globalizado, tá? Em quais países ele é a primeira língua ou segunda, certo? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. What do you already know? O que você sabe agora do inglês, tá? Então, você já parou para pensar como o inglês ele se tornou tão importante na comunicação no dia de hoje? Antes de ler o texto, vamos aí sobre uma breve história da língua inglesa. Depois vocês vão tentar responder essas questões. Aí façam no caderno, coloquem lá a questão só e a resposta, tá? Então, ó. Em qual país a língua inglesa se originou? Existem semelhanças entre o inglês e o português? Existem diversos países cujo idioma oficial é o inglês? Quais você conhece, tá? Então, vamos lá. Ler o textinho para vocês. Uma breve história da língua portuguesa, da língua inglesa, tem o gráfico, tá? O gráfico é em formato de pizza ou de torta, que a gente chama de pie graphic, pie é torta, né? E aí vocês vão ver. Então, uma breve história. O inglês se originou onde hoje é a Inglaterra, tá? E é produto do quê? Do contato de povos de várias que disputavam essa região, tá? Então, como aqui o Brasil foi colonizado por Portugal, disputava achando que era a Índia, né? Disputava a posse da terra com outros países. E Portugal ganhou, chegou aqui primeiro e colonizou, nós falamos português, a língua portuguesa, né? Lá foram vários povos. Então, as línguas originárias deles, que é o latim, que é a mesma originária da nossa, tá?
o francês, que não é, e línguas germânicas. Influenciaram a consolidação, ou seja, a montagem da língua inglesa, a estrutura da língua inglesa, certo? Depois eu aumento um pouquinho aqui, ver se dá. Então, o português e o francês são línguas românicas, ou seja, são línguas latinas, originadas do latim, tá? Então, são um pouco parecidas, o português e o francês, tá? O francês sofreu impacto na formação do inglês, por isso que tem algumas palavras que são parecidas em português e em inglês, né? Que a gente chama de cognatas, ou seja, palavras que são parecidas e têm o mesmo significado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouquinho para a gente ver. Opa! Quanto mais abre, pior fica, né? Então, aqui, ó. Vamos olhar o gráfico aí. Vamos ver se aumenta muito, se não some. Ó, então, como que o inglês ele foi formado? Então, francês, né? A parte do francês é essa parte aqui. Do latim. Diminuir mais um pouquinho. Francês, latim. Outras línguas. Vou enxergar, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui o original para a gente assistir. Só um minutinho. Então, o inglês ele é uma junção de várias línguas, né? Então, eu vou olhar aqui e já vejo com vocês. A cachorra está animada hoje, né? Bem animada. Vamos lá. Bom, eu não estou achando aqui para ver se eu consigo ver. Derivado de povos. Vou aumentar um pouquinho. Derivado de povos. Cadê? O francês é o que mais influenciou, tá? O francês e o latim. Eu não estou conseguindo ler aqui o escrito deles. Deixa eu ver. Se dá para ver melhor aqui, tá? Ó. Tirei... Aqui, bom, então vamos lá. Ó. Então, o roxinho aí é francês, né? O azul é latim, então 29% de francês, 29% de latim. Esse rosa são línguas germânicas, tá? O amarelo, 4% é derivação de nomes próprios, outras línguas aí. Outras línguas, 6% desconhecidas, grego, 6%. E outro grego aí, né? Mais 6%, tá? Então, pessoal, quais são as que mais influenciaram? Francês e latim. Latim nem existe mais, né? É uma língua morta, como dizem. O português e o francês são línguas românicas, né? Ou latinas. São bastante semelhantes, como eu já disse, em alguns aspectos. Então, a gente vai ver aqui. Voltando lá na primeira questão. Vocês podem pesquisar. Em qual país a língua inglesa se originou? Então, se originou onde? Que a gente estava lendo. Na Inglaterra, né? Existem semelhanças entre o inglês e o português? Sim, por quê? Porque é originária do francês, né? Também, o inglês, e tem algumas semelhanças do francês com o português, porque as duas vêm do latim, tá? E existem diversos países
cujo idioma oficial é o inglês, qual você conhece? Daí você pode pesquisar, tá? Você pode pesquisar no Google aí quais países o idioma oficial é o inglês. São vários, viu, gente? Os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, entre outros. Agora, atividade. Releia o gráfico, as origens e responda. Quais são os 3 idiomas que influenciaram o inglês? E aí? Tá lá. Qual é o primeiro? Francês. O segundo, latim, que tá quase igual ali. E o outro, outras línguas, né? Qual a porcentagem de palavras do francês na formação do inglês? E a porcentagem do latim? É a mesma porcentagem que eu falei ali para vocês, né? 24%. Agora aqui tem um mapa, né, mostrando os séculos, o porquê, né, de tudo. Ali onde os países de língua inglesa acabam aparecendo mais, né? Certo? Deixa eu colocar aí de novo, que caiu, gente. Deixa eu pegar. Então, voltando ali na nossa atividade. Então, já expliquei as 3 aqui que vocês têm que responder, né? Então, as 2 primeiras já dei a resposta, a terceira vocês vão pesquisar. Aqui tem o gráfico, né? Para vocês verem, então, 29%, e línguas germânicas é o restante. Então, são as 3 línguas que mais influenciaram, cada uma com 29%. A expansão aqui, né? Vai mostrar o mapa que a gente pode ver depois. O Império Britânico, ou seja, os países onde o inglês aqui se consolidou, né, descobriu, invadiu, né, etc., colonizou. Então, são esses lugares aqui, são esses países no mapa que falam inglês, tá? Vocês vão pesquisar. Por enquanto, é só isso, tá? Eu não coloquei muitas páginas do livro para não ficar muito grande. Tá bom? Que senão ia ficar muito grande e ia acabar assustando vocês. Então, eu só quero que vocês respondam essas. Pesquisem, tá? No Google, quais são os países que têm a língua inglesa como língua oficial, e as outras respostas já estão ali no texto. É só prestar atenção na explicação, tá? Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem no WhatsApp. Podem ficar à vontade para mandar. Terminou a atividade, tira uma foto e me manda, porque já está valendo nota, ok? Tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula de inglês. Bye, bye.